cuidar do orçamento. Fiscalizar e cuidar do orçamento e ter a responsabilidade sobre o orçamento, e muitas vezes essa responsabilidade é deixada de lado, não é acompanhada pela sociedade, e é de fato um espaço que a gente precisa reconquistar aqui no estado de São Paulo. Eu quero começar agradecendo muito aos meus caros colegas Paulo Fiorilo, Raul Marcelo, que estão deputados junto comigo, a deputada Érica também se comprometeu, está aqui com a gente, está apoiando e acompanhando essa construção. Quero agradecer muito os nossos convidados, o Gê, que vem fazendo um trabalho de coordenação no Justa, puxando esse tema bastante importante, e a professora Úrsula, que é uma referência aqui no meu mandato, todo mundo fala de orçamento, fala da professora Úrsula, uma grata alegria poder contar com você também, com toda a sua experiência e aprendizado nesse tema, para que a gente possa ter um olhar mais célere para o orçamento. A gente entende que aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma configuração ainda mais peculiar em relação à relação legislativo-executivo, uma vez que a gente tem mais de 30 anos de Estado sobre o mesmo poder, sobre o mesmo partido, que criou uma configuração executivo e legislativo muito peculiar, em que as próprias regras do legislativo foram se moldando aos interesses do executivo com o tempo, e é uma das únicas casas que a gente não trabalha na ordem do dia. Para começar, a gente tem um expediente de atuação apenas nas sessões extraordinárias que são convocadas pelo presidente, que sempre do mesmo partido do governo, com o interesse da pauta que lhe cabe. Ele escolhe qual é a pauta que a gente trabalha única e exclusivamente nas sessões extraordinárias. Então, acho que essa configuração peculiar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em relação ao governo traz um peso para o orçamento bastante significativo, em que o Legislativo perdeu, ao longo do tempo e dos anos, seu papel de construção e fiscalização, e montar, e organizar e representar a sociedade nesse momento tão importante quanto dentro do ciclo orçamentário, seja pelas peças de planejamento, como a LDO, seja no orçamento e a LOA em si. A gente tem um papel bastante esvaziado nos últimos anos e nos últimos períodos, muito focado por interesses particulares e de alguns deputados, interesses particulares da perspectiva de contemplar a base politicamente os deputados, e muito menos numa perspectiva mais ampla de representação da sociedade, de entendimento da estrutura do orçamento em si, de entendimento de o melhor caminho e as melhores discussões e conversas em relação ao orçamento. É bem verdade também que diversos deputados chamam a atenção para isso. Quero salientar o trabalho super importante que o deputado Paulo Fiorilo fez na Comissão de Finanças e Orçamento no último biênio, em que ele trouxe bastante discussões super relevantes desse tema, e eu aprendi bastante nesse processo. A gente está falando aqui desde de questionar o sigilo em relação às isenções fiscais, que tem um impacto gigantesco no orçamento, até a estrutura do orçamento em si. E dentro do mandato a gente vem cada vez mais se apropriando dessa pauta para fazer uma discussão de qualidade com a sociedade civil, com o acúmulo que a gente já tem enquanto movimentos, enquanto academia, enquanto sociedade civil, para a busca de uma atuação mais relevante do legislativo. A gente sabe que é um desafio muito grande, não estando na base do governo, em que o espaço fica mais apertado, mas uma fresta mais curta para que você consiga de fato incidir, mas a gente vem ocupando todos os espaços e trazendo as discussões que precisam ser feitas. Então, de novo, por conta disso, agradeço a presença de cada um de vocês aqui, porque essa é uma das discussões mais importantes para que a gente possa, como representantes da sociedade, estarmos mais atuantes na construção da peça orçamentária, mais atuantes na construção do orçamento do Estado, e que é bastante dinheiro, é muito relevante, o que permite as políticas públicas serem aplicadas. Então, eu agradeço a todas as pessoas presentes e devolvo a palavra, Maria. Obrigada, deputada. Vale frisar que esse evento é organizado pelo mandato da deputada Marina Elou, pela mandato da deputada Érica, que não pôde estar aqui presente, mas a Gabriele vai falar em seu lugar.
pelo deputado Raul Marcelo, pelo deputado Paulo Fiorilo, e em parceria com o Injusta, que é uma organização que discute orçamentos aqui no estado de São Paulo, que tem como presidente a Luciana Zafalon, que também vai falar aqui com a gente. Eu gostaria de chamar agora o Raul Marcelo, o deputado Raul Marcelo, para fazer suas breves considerações. Bom, como vocês estão vendo, eu estou em trânsito, para variar, né? Parado aqui no trânsito. Eu quero primeiro parabenizar a deputada Maria Elô, né? Com o deputado Fernando, que está aqui acompanhando a reunião também, que me estendeu o convite. O Fiorilo, que está também aqui presente na reunião. Quero dizer que esse tipo de discussão ela é muito importante para que a gente possa dar transparência ao orçamento do Estado de São Paulo, um orçamento que, infelizmente, em que pese nós estarmos aí já da Constituição de 88 para cá, nós temos um orçamento que é elaborado e que, infelizmente, não tem transparência. Não é? O último estudo que eu fiz sobre desonerações fiscais, por exemplo, apontou que entre 2009 e 2019, o Estado de São Paulo deixou de arrecadar aproximadamente 160 bilhões de reais. E para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe, nem o próprio Tribunal de Contas, que é um órgão que assessora a Assembleia Legislativa, sabe dizer exatamente quais foram as cadeias produtivas, quais foram as empresas beneficiadas e se isso, de fato, surtiu algum efeito, seja em geração de emprego, inovação tecnológica, né, ou em políticas sociais que pudessem aí, beneficiar a população, ou em melhora, né, de algum tipo de arrecadação de tributo, que a gente sabe que às vezes você dá uma isenção, um estímulo fiscal, e esse setor acaba que prosperando, e isso acaba que, apesar dele pagar menos imposto, ele acaba que pagar um percentual menor de imposto, ele acaba que pagando mais, porque aquela cadeia produtiva, ela consegue ficar próspera e acaba que tendo um índice de produtividade maior, e isso acaba redundando em maior arrecadação, né? Isso acontece às vezes na política tributária, o menos às vezes é mais. Mas não tem nada disso, não tem nenhum estudo do governo do Estado de São Paulo mostrando os benefícios para a sociedade e os benefícios para o próprio fisco em relação às desonerações fiscais em nosso estado. Então, hoje nós podemos afirmar com tranquilidade que o processo orçamentário do Estado de São Paulo, ele é um processo totalmente obscuro. Nós sabemos apenas aquilo que entra no caixa, que são os recursos do ICMS, IPVA, a taxação de herança, os demais tributos que nós temos em relação ao setor produtivo, mas aquilo que deixa de entrar, e não é pouca coisa, e vem numa crescente, tendo aqui se aproximar dos 30 bilhões de reais de desonerações fiscais, nós não temos o controle algum no Estado de São Paulo. E não é só falando pela Assembleia, não, falando também pelo Tribunal de Contas e a sociedade civil organizada, as entidades que acompanham, né, também tem dificuldade. Já vi até o pessoal do próprio Sindafisco, o Sinafresp, né, melhor dizendo, argumentar nesse sentido também, que os próprios funcionários públicos que trabalham com arrecadação têm dificuldade de entender e dificuldade de fiscalizar esse processo. Então, de fato, é um processo que de fio a pavio é completamente obscuro. Então, esse esforço da sociedade em dar mais transparência ao orçamento do Estado de São Paulo é de fundamental importância. Nós temos um outro buraco também no orçamento, que é o buraco da dívida do Estado de São Paulo, que é uma dívida, quando o Covas assumiu, era de 36 bilhões de reais aproximadamente, e hoje passa dos 300 bilhões. Não é? O índice, o IGPDM mais 6, o IPCA amplo mais 6%, acabou que fazendo com que a dívida subisse bastante. Acho que o deputado travou. Né? Para ficar um tempo sem pagar, para discutir também taxa da dívida pública no Estado de São Paulo, ele é brutal. Por quê? Porque acaba comprimindo a capacidade de investimento do Estado e acaba que também levando com que o governador aperte os serviços públicos e os servidores públicos. Novamente, a Assembleia está com mais um projeto. Desde o Covas, a gente fica assistindo essa novela mexicana. Entra ano e sai ano, sai governador e entra governador. E a política é sempre a mesma, arrochar e empobrecer os servidores públicos. O PLC 26 é mais um capítulo trágico dessa novela. Então, são duas áreas que precisam de total transparência. Afinal de contas, a rolagem da dívida pública hoje está na... Deputado, travou.
a casa também para investigar a desoneração fiscal. Propus também um projeto de lei para dar transparência às desonerações fiscais, mas, infelizmente, a própria Assembleia, termino com isso, ela é resistente a esse processo. Por quê? Porque o deputado acaba agindo como um gigolô, um cafetão, de fato, vende o mandato e fica intermediando interesses de setores produtivos junto ao governo do Estado de São Paulo. Praticamente, grande parte dos deputados acabam tendo projetos para reduzir ICMS de setores, às vezes é do comércio, às vezes é do varejo, às vezes é do agronegócio, e a gente assiste a esse lobby sendo feito todos os anos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, infelizmente, nem o próprio Legislativo tem interesse de jogar luz nesse tema, até porque ele virou hoje moeda de troca de por ganhando corrupto, e também ganha o setor econômico, que acaba tendo... Deputado, o senhor está travando bastante. Uma vantagem, uma pressão muito forte da sociedade, a gente vai continuar com esse obscurantismo, com essa espécie de cloroquina orçamentária, que é um assunto que tem um peso enorme na sociedade, mas que ninguém acaba tendo uma compreensão clara dos impactos, tanto da desoneração fiscal quanto do endividamento do Estado. Nós temos que quebrar esse obscurantismo, por isso que eu fiz questão de participar dessa reunião aqui hoje, parabenizar a todos. Eu acho que estão no caminho certo, o que depender da minha atuação, podem contar comigo para jogar luz no orçamento do Estado e, sobretudo, nesses dois temas que eu acho que são de fundamental importância, tá joia? Então, muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, deputado. Agora eu chamo a Luciana Zafalon, que é a diretora do Justa. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, é uma honra falar depois da deputada Marina Elô, do deputado Raul Marcelo, dois grandes representantes do nosso Estado, e como cidadã mesmo, que eu me sinto muito feliz de poder estar nesse momento, compartilhando uma construção tão importante com um time como esse. Então, queria, antes de mais nada, começar agradecendo o mandato da deputada Marina Elô e o trabalho maravilhoso que a Maria Carolina Schittler tem realizado junto com a gente na construção dessa trajetória. Carol, sem você, a gente não estaria aqui nesse momento tão importante. Meu reconhecimento e agradecimento pela trajetória que você tem traçado no mandato e na Assembleia e no debate orçamentário de forma geral. Ao mandato da querida deputada Érica Malunguinho e a Gabriele Nascimento, que nos ajudou aqui também nessa construção, o deputado Paulo Fiorilo e a Laura Simplício, que também tem nos apoiado de maneira muito rica, na verdade, a gente aprende junto e vai avançando de maneira coletiva, e uma maravilha poder também contar com o deputado Raul Marcelo, com o mandato também, o co-deputado Fernando Ferrari. É sempre bom a gente conseguir juntar tantas vozes para avançar juntos, e uma alegria imensa ter a professora Úrsula. Para a gente também, deputada Marina, quando a gente fala de orçamento, a Úrsula Pérez é sempre um dos nomes que vem aqui, nos enche de esperança, e com essa possibilidade de troca e de aprendizado, a gente sempre fica feliz de poder estar com a Úrsula. E já agradeço também o Jean, que deve falar pelo Justa na próxima etapa, e que vem conduzindo a nossa equipe nessa jornada, nessa empreitada de olhar para o orçamento. Queria contar um pouquinho, de maneira breve, o que é o Justa, O Justa é um projeto de pesquisa que trabalha com vários temas caros à gestão e ao financiamento do sistema de justiça, e a gente também trabalha de maneira muito próxima com as questões da transparência e da experiência democrática que a gente vem vivenciando. Eu acho que o debate que a gente está travando aqui, ele se insere numa preocupação que a gente tem de olhar para o desenho institucional da nossa experiência democrática, para o desenho das soluções políticas que a gente vem experimentando nessa nossa breve jornada democrática, por assim dizer. E quando a gente pensa no orçamento, o desenho estabelecido, tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição Estadual,
ele é muito bem delimitado com relação ao papel tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, né? Se cabe ao governo do Estado propor as despesas e propor mesmo todas as peças orçamentárias, é especialmente caro para nós o papel que cabe à Assembleia Legislativa, né? A tomada de decisão, a avaliação, o aprimoramento das peças orçamentárias e a transparência que é possível via Assembleia Legislativa é um elemento muito caro para a nossa experiência democrática e para esse desenho institucional que a gente vem experienciando. E aí a nossa perspectiva de tentar somar esforços para que esse desenho previsto nas constituições seja de fato vivenciado de uma maneira plena. E isso nos preocupa especialmente com relação à abertura de créditos adicionais e da forma como a gente vem, nas últimas décadas, pelo menos, permitindo que todo ano a lei orçamentária anual traga ali uma seção que transfere para o governo do Estado a capacidade de distribuir grande parte do orçamento sem passar pela Assembleia. Então, isso é um tema que é especialmente caro para a gente, especialmente para o Justa, o que a gente gostaria de trazer para esse debate e propor um aprofundamento no diálogo é, sobretudo, em como essa distribuição, esse remanejamento de orçamentos, quando envolve o sistema de justiça, precisa de especial atenção. É claro que o remanejamento ele é necessário no dia a dia da implementação orçamentária, mas a não tramitação disso pela Assembleia, a não existência de um mecanismo de transparência sobre a distribuição desses recursos, tem um potencial de risco enorme para o nosso desenho democrático e para a nossa vivência cotidiana. E aqui, por que eu estou chamando atenção especialmente para o sistema de justiça? Quando a gente pensa que quando o Estado não faz a sua parte, cabe à Defensoria Pública processar os governos para buscar a garantia de direito para as pessoas. Já o Ministério Público é o responsável por fiscalizar a aplicação das leis e decidir quem vai ser ou não processado criminalmente. E, por último, o Judiciário é o tomador da decisão final em conflitos públicos ou privados. O que é que significa para um desenho democrático a gente permitir, enquanto Estado, que o tomador de decisão possa, né, o governo que eventualmente vai ser responsabilizado pelas suas ações e omissões pelo sistema de justiça, possa fazer um remanejamento orçamentário sem passar pela Assembleia diretamente para essas instituições. O que significa o governo poder distribuir recursos a portas fechadas para quem vai fiscalizar os seus atos, para quem vai lhe processar e quem vai julgar os conflitos nos quais o governo está envolvido. Então, ao Justa, interessa especialmente convidar a Assembleia a somar esforços conosco nessa reflexão sobre de que maneira esse processo precisa ser amadurecido, sobretudo com relação ao sistema de justiça. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. A gente, por razão da tramitação da última lei orçamentária, construiu uma breve animaçãozinha tratando desse tema. Eu vou jogar aqui no chat para a gente poder, todo mundo ter acesso a ela, e a gente segue em diálogo e, mais uma vez, é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Luciana. O deputado Paulo Fiorilo está em outra reunião, está acompanhando a CCJ agora com a gente, daqui a pouquinho ele entra, e eu gostaria de chamar a assessora Gabriele Nascimento para falar no lugar da deputada Érica. Oi, gente, boa tarde. Gostaria de fazer uma fala breve, apenas para saudar esse espaço. Infelizmente, a deputada não pôde estar aqui hoje, mas para a gente é fundamental essa discussão, e por isso, logo que o Justa nos acionou para fazer parte dessa articulação, para a construção dessa audiência, nós prontamente topamos e queríamos estar nesse espaço e construir esse espaço junto. A mandata quilombo da deputada Érica Malunguinho é uma mandata que tem como principal representante a primeira mulher travesti, né, eleita pelo Estado de São Paulo enquanto deputada. Para além disso, é uma mulher nordestina, para além disso, é uma mulher negra, para além disso, é uma mulher artista. Então, compõe
uma série de gamas e de grupos sociais que historicamente estão alijados desse processo, alijados dos processos de decisão e alijados dos processos que essencialmente definem para onde vai o dinheiro, né? De que forma vai ser exercida, de que forma vai ser distribuídos os recursos de um Estado e de que forma vão ser elaboradas e quanto dinheiro cada política pública terá para ser executada. E para a gente é fundamental fazer parte desse processo, para a gente é fundamental estar disputando esse processo de execução e de elaboração do orçamento público, principalmente por nós representarmos essa série de grupos sociais que historicamente estiveram alijados de todo tipo de decisão política, né? A gente vai ter essa participação especial aqui de Maria. Mas por isso que é importante para nós estarmos nesse processo. Nós temos aprendido muito com experiências dos levantes que houveram, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos aprendido com levantes que tiveram nos Estados Unidos, levantes antirracistas que tiveram nos Estados Unidos, e muitos dos movimentos tiveram como iniciativa e têm desprendido energia justamente na discussão orçamentária, entendendo que para, por exemplo, como a Luciana falou, a importância dessa discussão em termos de sistema de justiça criminal, em termos de sistema de justiça como um todo, mas como nós pautamos o desencarceramento na nossa mandata. Em termos do sistema de justiça criminal, nós temos feito essa discussão também, acompanhando os movimentos sociais que têm discutido, por exemplo, a importância da desmilitarização, e aí, nesse sentido, a discussão de para onde vão os recursos e como eles vão ser aplicados, para nós é fundamental. Então, mais uma vez, agradecer esse espaço, agradecer a organização do Justa, deputada Marina Elô, Raul Marcelo, deputado Paulo Fiorilo, agradecer também a todos que estão assistindo e acompanhando essa audiência pública e colocar novamente a mandata à disposição para construir essa discussão e para tornar esse debate sobre o orçamento cada vez mais qualificado e que contenha cada vez mais a presença desses grupos sociais e as discussões anti-opressão que não são tão caras, né? Então, novamente, obrigada e seguimos aí à disposição. Obrigada a você, Gabriele. Queria reiterar aqui que vocês são super bem-vindas e queria dizer que, além dos grupos corretamente e precisamente pontuados por você, a sua vivência também trouxe um grupo que é a maternidade, as mães e as crianças pequenas constantemente alijadas desse processo. Então, fico muito feliz de estar aqui, você com a Maria, participando, presente, mostrando que sim, estamos numa nova fase, que tem um grande espaço e muita gente ainda para estar participando desses processos. Então, te agradeço e agradeço um beijo para a Maria. Obrigada, Gabriele. Obrigada pela fala, Marina. Eu chamo agora o deputado Paulo Fiorilo. Ele vai conseguir dar uma palavrinha aqui para a gente. Paulo, com você. Carol, ele está na CCJ ainda, acho que a gente pode seguir com o Jean e com a Laura, e aí a gente vê se ele consegue retornar, ele está discutindo o projeto. Tá, eu entendi que ele ia falar agora, tudo bem. Então, eu gostaria de chamar a nossa convidada, a professora da USP, Úrsula Pérez. Olá, boa tarde a todas, todos. Carol, só uma dúvida, sou eu mesmo ou é o Jean primeiro? Fiquei na dúvida aqui da sua fala com a da Laura. Você, exatamente. Muito bem. É um prazer estar aqui hoje na audiência pública da Assembleia Legislativa, Estado de São Paulo. Fico muito feliz por essa iniciativa dos gabinetes, né, das deputadas Marina Elô, da deputada Érica Malunguinho. Eu gostei muito de ouvir a fala de ambas, né, a representação da Gabriele, da deputada Malunguinho, a fala da Marina Elô, deputado Raul Marcelo, um prazer, e também o deputado Paulo Fiorilo. Um enorme prazer poder estar aqui, com quem eu já, inclusive, trabalhei à época na Câmara Municipal de São Paulo. Eu fico muito esperançosa de ver essa discussão sobre o processo orçamentário, sobre a transparência do processo orçamentário,
sobre a possibilidade de incidência do processo orçamentário da sociedade civil, né, por meio da Assembleia Legislativa, que vocês trazem hoje, porque isso nos dá a esperança de que a gente consegue melhorar, né, avançar com as discussões do processo orçamentário ainda num momento tão difícil como que a gente está vivendo hoje. Eu estudo orçamento há muito tempo e também já atuo no processo orçamentário há muito tempo, pelo Legislativo, pelo Executivo Municipal, também já estive no Executivo Estadual há bastante tempo. Então, esse é um tema muito caro para mim e eu fico muito feliz e honrada por ter sido convidada para fazer essa discussão. Queria trazer alguns pontos breves, mas, na verdade, mais para reforçar questões que já foram comentadas, não tem nenhuma questão nova, mas só para reforçar como é importante esse diálogo e como é importante que os deputados na Assembleia batalhem para que essa incidência sobre a discussão da execução orçamentária possa, de fato, existir, ser maior e ser respeitada os desejos da sociedade civil que são transmitidos pelo meio dos votos dos deputados. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é que a discussão do fundo público, né, que é o que a gente está fazendo, discutir o fundo público, ela é sempre uma questão muito conflitiva, muito disputada, e que na nossa Constituição e na nossa legislação, já há muitos anos, ficou decidido que ela precisa ser equilibrada entre os dois poderes, o Executivo e o Legislativo. O Executivo tem o papel de formulação, mas cabe ao Legislativo fazer não só a fiscalização, mas a determinação das prioridades do orçamento. Então, por meio da discussão que o Legislativo faz, a priorização orçamentária vai ser apresentada e discutida junto e com a sociedade. Então, se essa priorização não puder ser feita pelo Legislativo de forma plena e permanente, concretizada na hora, de fato, de executar o recurso que entra no caixa e que sai, né, via processo de empenhamento, liquidação e pagamento da despesa, a gente perdeu o conceito fundamental do equilíbrio de poderes. Então, essa é a primeira questão. Eu reconheço absolutamente a necessidade do crédito suplementar na lei. Seria hipócrita dizer que isso não é importante, até porque eu já fui secretária adjunta de planejamento em São Paulo. Então, ele é importante. Mas o intuito dessa regra, que remonta à década de 60, no Brasil, é de que o executivo pudesse fazer ajustes em questões imprevistas. Esses ajustes são ajustes necessários de movimentação de receita e de despesa que não devem mudar a priorização da lei. Então, a ideia é que esses ajustes fossem mínimos e não a mudança de prioridade, porque mudar a prioridade significa mudar a própria lei e mudar o desejo da sociedade. Então, se a gente considerar que o crédito adicional pode ser um novo processo de formulação, a gente não está fazendo valer aquilo que foi concebido na Constituição, seja federal, seja estadual de São Paulo. Então, esse é o primeiro ponto. Para que serve o crédito adicional? Para que ele deve servir? Na forma como ele vem sendo usado nas últimas décadas de São Paulo, ele vem servindo para mudar a prioridade. Seja a prioridade funcional, seja a prioridade de divisão entre as instituições do Estado, seus órgãos, seja a prioridade programática definida no plano plurianual. Então, há um desvirtuamento do uso do crédito adicional na forma e no percentual abrangente em que ele vem sendo aprovado. Então, esse volume alto e essa possibilidade de fazer esse ajuste na execução sem voltar à Assembleia Legislativa transforma-se num problema de ordem política, econômica e social, porque essa mudança de prioridade, essa desvirtuação, faz com que a gente não consiga garantir que se execute a proposta de resultados e de produtos que foi combinada com a sociedade a ser entregue, desde o plano até as várias leis orçamentárias, passando pelas diretrizes que são votadas na LDO. Então, o Estado de São Paulo não vem conseguindo garantir isso, e não vem conseguindo garantir isso com o aval da Assembleia Legislativa que vota a LDO e a LOA com esse volume, com esse percentual alto e com as exceções permitidas. Se a gente raciocinar que boa parte do orçamento tem uma baixa possibilidade de mudança, porque diz respeito a dotações de pessoal, a dotações de endividamento e sentenças judiciais precatórias, né, cuja a mobilidade é baixa, a parte que eu consigo mudar
ela é menor do que 30%. Se o percentual é alto e a parte é pequena, eu consigo mudar praticamente tudo aquilo que é arbítrio. Então, eu estou aprovando uma lei que eu não vou cumprir, em princípio. Pode até vir a cumprir, mas, em princípio, eu estou sendo autorizada a não cumpri-la. Então, isso, de fato, precisa ser revisto, né? E essa revisão, ela cabe apenas ao desejo da Assembleia e não mais compactuar com essa aprovação ex ante. Pode compactuar com uma aprovação de mudança ex post, a cada necessidade. Se a necessidade significar uma mudança de prioridade, isso tem que ser discutido na casa da sociedade, na casa de leis do Estado, para que, em conjunto, essa prioridade seja avaliada quais são as suas consequências, se a sociedade paulista está de acordo com isso, certo? Então, eu considero extremamente importante essa revisão e esse processo de negociação durante a execução orçamentária, e não um aval anterior. Em especial, quando a gente pensa, no caso de São Paulo, para além do fato de, como a deputada Marina Elo já salientou, que a gente tem um mesmo partido há muitas décadas, né, definindo regras que vão se tornando inercialmente e incrementalmente condicionadas no Estado, né, fazendo com que a gente tenha um desequilíbrio de poderes entre executivo e legislativo, também pesa o fato de que é mais difícil o processo de participação e transparência no âmbito estadual no Brasil do que no âmbito municipal. As pessoas, elas têm muito mais acesso e muito mais interlocução com seus vereadores e com as câmaras municipais, porque por uma questão óbvia, estar no território e entender a intervenção do território é mais simples, né? Então, no caso do Estado, dadas as políticas públicas que são executadas no Estado e dada certa distância que há, logicamente, por essa esfera da sociedade, já é mais complexo você garantir a transparência e essa interlocução. Se a possibilidade da interlocução ficar restrita às audiências públicas e ao processo de votação das leis, ainda é mais difícil que você garanta transparência e permeabilidade do controle social. Então, para que a gente consiga fazer esse diálogo permanente e permeável com a sociedade, é importante que a execução orçamentária seja um momento permanente de monitoramento. E isso só vai acontecer se você não tiver essa possibilidade de créditos adicionais tão altos garantidos ex ante para o executivo. Então, enfim, eu acho que esses são os principais pontos que eu queria trazer para a discussão, né, para salientar, né, que já foram colocados, mas salientar para a discussão aqui nessa audiência pública, para chamar a atenção da relevância desse momento, da proposta que vocês estão fazendo de revisitar esse processo e mudar, né? Que isso é um acordo político, é um pacto que vem sido feito, mas que pode ser refeito, porque não está dado em nenhum lugar que essa regra precisa ser mantida, né? Essa regra está, na verdade, desvirtuando a definição de prioridades orçamentárias. Então, é mais do que dada a hora de rever esse regramento. E chamo mais atenção ainda, lembrando das palavras do deputado Raul, para o fato de que a baixa transparência que temos sobre o processo de previsão das receitas e de definição das renúncias fiscais também nos atrapalha durante a execução orçamentária, porque ao não ter certeza de como será a efetiva arrecadação, porque isso está, de certa forma, nublado com o processo que esse cálculo é feito, mais um ponto que deva ser lembrado para que garanta-se o monitoramento permanente da execução orçamentária. Porque se a gente permite que a previsão não seja tão certa, seja nublada, e um alto espaço de ajuste pelo Poder Executivo, a mudança de prioridade é muito ampla, seja pelo remanejamento de dotações de despesa, né, com anulação, seja com a permissão de abertura de decretos de excesso de arrecadação. Então, isso tudo faz com que o Executivo tenha domínio completo do processo orçamentário de forma completamente contraditória àquilo que foi determinado na Constituição de 88. E a gente não consegue, de fato, inserir a sociedade civil organizada, os conselhos, o controle social como um todo nesse processo com esse critério, né, com essas definições. Então, é isso. Espero que a gente possa continuar dialogando. Eu fico muito feliz de ver
toda a discussão que vem sendo trazida pelo Justa. Queria também complementar a Luciana, que é uma companheira de discussões de orçamento já de muito tempo. Eu admiro bastante o trabalho que o Justa vem fazendo, então que a gente possa seguir fazendo esse diálogo, e também cumprimento a todos aqui presentes por estarem envolvidos, né, nessa discussão, e aí buscando garantir que a gente aumente a transparência da discussão orçamentária do Estado de São Paulo. Obrigada. Obrigada, Úrsula. É sempre bom ouvir você falar, não é à toa que a gente aqui do mandato é super fã, né, Marina? Que a Marina sempre escuta a gente elogiar. Eu gostaria de chamar agora o Jean Pérez, que é do Justa. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Legal. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar aí as deputadas e os deputados que enfrentam, né, essa tarefa de debater um tema tão espinhoso e que é mesmo de construção política, né, de construção cidadã, porque nós sabemos que esses temas eles não trazem os dividendos no curto prazo, né, como nós economistas gostamos de dividir o tempo. Então é importante, né, esse tipo de debate é importante e ele é muito necessário porque realmente em São Paulo a gente vive uma situação bastante peculiar, né? E eu falo assim de São Paulo porque a gente no Justa a gente estuda não só São Paulo, né, mas estuda outros estados e nós conseguimos traçar alguns paralelos, né, do tamanho do problema que um grupo político estruturado há tanto tempo no governo ele vai criando, né, os vícios, né, de se pensar o processo orçamentário, né? Assim, dialogando diretamente com a questão, né, que a gente foi chamada, né, a questão da qualidade na formulação e execução orçamentária. Qualidade é até um tema, uma palavra um pouco subjetiva, né, mas eu acho que o que a gente está querendo discutir aqui seria a questão da transparência mesmo, né, do controle público, né, do controle público sobre não só a formulação, mas a execução orçamentária que se discute, né. E quando a gente fala de controle, de domínio público sobre esses temas, a gente pode pensar de várias formas que nós poderíamos elevar a qualidade da formulação e execução orçamentária. Tem várias possibilidades, né? A Úrsula adiantou alguns aqui que eu tinha elencado, né? Por exemplo, uma questão que eu acho que é muito importante hoje, que está sendo discutida, é a questão dos mínimos constitucionais. O fato da gente ter um mínimo para a saúde, um mínimo para a educação, eleva o debate, né? Porque nós estamos partindo de um mínimo e o Estado de São Paulo ele cumpre rigorosamente o mínimo, né? Ou seja, se não tivéssemos o mínimo, a gente não teria um patamar para se discutir educação e saúde, e o conflito distributivo, né, que se dá dentro do processo orçamentário seria não dentro dos distintos níveis de educação, né, de como alocar esses recursos para a educação, mas seria, por exemplo, disputar os recursos da educação com todo esse sistema que o Raul Marcelo elencou aí de interesses que se dão dentro da Assembleia Legislativa, né? Eu acho que é importante isso, seria uma questão, né? Mas eu queria tratar de outros assuntos. Por exemplo, uma coisa que seria importante para nós discutirmos na qualidade, por exemplo, seria uma PPA ampla. Isso nós já notamos no Justa, como que o PPA, né, o Plano Plurianual de São Paulo, ele é ruim, ele é altamente subjetivo. Então, você vai pegar várias áreas lá, por exemplo, questão educacional, se trata como manutenção e ampliação do ensino superior. Isso não é uma meta, isso não é uma métrica válida para se discutir educação. Porque o que nós devemos discutir é a quantidade de vagas que serão ampliadas. 1.300, 1.500, 10.000, 100.000 vagas. Esse é o debate. Porque assim você tem um controle social, você pode discutir o custo da ampliação dessa vaga, da qualidade da ampliação dessa vaga, onde ela vai ser aberta, ela vai ser criada. E se vocês pegarem aí, né, a assessoria pegar a peça orçamentária, faça esse exercício. Como que no Justa a gente trata como que é opaca, né? Existe uma opacidade muito grande das políticas públicas no PPA do Estado de São Paulo, né? Então acho que essa é uma questão importante, né? A Úrsula comentou, né, que a LDO ela vem com um panorama muito mal feito sobre a previsão sobre as receitas, né? E pior, os modelos utilizados, os modelos matemáticos, os modelos econométricos, eles não são abertos. Ou seja, o governo não estima quanto que ele prevê de crescimento para o ano que vem, qual que é o impacto que isso tem nas distintas receitas, qual que é o impacto que isso vai ter no PVA, qual que é o impacto que isso vai ter no ICMS, porque isso é fundamental, né, para a gente replicar esses modelos, nós especialistas, né, mas também para as entidades, né, saber exatamente qual que é o recurso que vai ser
vai estar disponível dentro do conflito tributário, orçamentário. Isso é importante, é fundamental, né? E uma questão, que é o grande tema aqui do Justa, né, que a gente discute, é como tudo isso aí tem um impacto geral na questão de você realmente ter um descontrole totalmente do orçamento, que você não consegue, inclusive ao longo do ano, chegar aquelas despesas, né, empenhadas, os valores que foram gastos no orçamento no decorrer do ano, eles distanciam muito daquilo que foi previsto na lei orçamentária. E nós estamos falando do saldo líquido, né? Ou seja, o valor que foi aprovado na Assembleia Legislativa, ele desvia muito ao longo do ano. E isso não só desvia na questão da média, né? Eu até tabulei os dados aqui, né, com a base de dados que nós possuímos no Justa. Entre 2010 e 2020, a diferença não foi tão grande assim, né? O valor gasto foi de 1,5% abaixo daquilo que foi previsto no período. Só que se nós formos fazendo os recortes por funções de governo, né, por exemplo, função de saúde, função de educação, há uma grande variância entre essas funções. Né? Tem funções que vão sofrer cortes absurdos, da ordem de 30%, 35% daquilo que foi previsto na lei orçamentária, e tem aquelas rubricas que nós sabemos que todo ano elas estão acima. Né? A exemplo da questão que a Luciana antecipou aqui, que é uma das questões caras por Justa, são as carreiras de justiça. Né? Para citar o dado aqui para vocês, a função judiciária ela foi quase 10% acima nesses 11 anos, entre 2010 e 2020, e a função essencial justiça, que é onde insere o Ministério Público, foi de 5% acima. Então, assim, esse é um marcador de uma falta de qualidade na formulação e execução orçamentária. Né? Você não tem esse controle. Né? E o problema é que a forma como ela se dá, ela só não tem... Por certo, isso tem que ser feito por decretos, mas esses decretos não são organizados numa única plataforma, num espaço que a gente possa acompanhar. E pior, esses decretos eles não têm justificativa. Qual que é a justificativa para você suplementar em 10% uma carreira que já recebe recursos generosos? Né? Apenas a título de comparação, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo ele é maior do que as 3 universidades públicas, maior do que a USP, a Unicamp e o Unesp somadas, o Tribunal de Justiça. Né, que praticamente são as maiores universidades do Brasil, elas não têm o tamanho, né? E assim, então se a gente fazer esse recorte, eu acho que esse é um ponto importante que a gente levanta, há uma perda de qualidade nesse sentido. Né? E isso não é difícil da gente pousar, né, da gente saber, né? É sabido que o governo do Estado de São Paulo possui um departamento burocrático dentro da Secretaria da Fazenda bastante vigoroso, né, de antecipação, de previsão, de acompanhamento, de monitoramento da questão das receitas. E hoje isso, inclusive, é concentrado com o departamento da Secretaria de Planejamento, que é quem deveria acompanhar as despesas. Né? Por exemplo, dados da Assembleia Legislativa, as deputadas e os deputados que todo ano têm que discutir, prever ao longo do ano, né, organizar, mobilizar suas diretorias para ver a previsão do orçamento do ano seguinte, ela quase acerta o orçamento. Né? Nesses 11 anos, nós estamos falando que o que foi executado foi 1% inferior àquilo que foi previsto. A Assembleia, ela acabou executando menos do que ela previu. Ou seja, não é uma equação de difícil equacionamento. E mesmo essa grande variância que existiu entre o Estado de São Paulo, né, ela repousa nos anos que geralmente tem crise econômica. E como a Úrsula falou, existem mecanismos na lei para momentos de crise econômica você ativar esses créditos especiais. Isso não é ruim, né? Não somos contrários a esse tipo de instrumento, mas realmente é de você ter um maior controle público, né? Porque a forma como, e esse é o ponto, né, da qualidade, é que o fato de você colocar um artigo na lei orçamentária que prevê uma margem de 17% de mobilização, de remanejamento líquido desses recursos, você cria um incentivo para que o governo não envie para a Assembleia Legislativa, igual vai chegar agora daqui 15 dias, uma peça orçamentária o mais realista possível. Esse é o ponto. Você tem um prêmio de incentivo para a Assembleia, para o governo ele errar nas suas previsões. Ele pode fazer uma subestimação de receita, porque depois, conforme a receita ela aumenta, você pode fazer os créditos especiais com dado o crescimento dessas receitas, as receitas extraordinárias, e você pode fazer esse remanejamento todo. Então, assim, o processo orçamentário da Assembleia, que envolve, inclusive, muita gente, porque a própria Assembleia
roda o Estado fazendo audiências públicas, ele fica muito penalizado nesse sentido, né? O incentivo que se tem hoje dentro do processo orçamentário em São Paulo é para o governo errar. Errar daquele jeito que depois ele consiga, inclusive, ao longo do ano, ao decorrer do ano, fazer política de acordo com a correlação de forças que se dá naquele período. E é isso que nós estamos alertando, né? Nesse processo, ele não é um processo aleatório, né, que a coisa acontece de qualquer jeito, mas todo ano são as mesmas áreas que recebem as mesmas suplementações. Se a gente fizer, por exemplo, um recorte, ao invés de por função programática, mas se a gente recortar por órgãos, né, o valor é o mesmo, né? O Tribunal de Justiça e o Ministério Público continuam nessa faixa de 8% e 5% de suplementação para os 11 anos na média, né? E de onde que vem esse prêmio de incentivo, né, para uma lei orçamentária não realista, né? Vem do que é aprovado na LDO, são os 17%, e desde o ano passado, Úrsula, caiu a questão das exceções. Mas mesmo assim a gente pode fazer um exercício básico aqui, né? Porque a Úrsula comentou, passando, que existem certas despesas no Estado que são muito rígidas, né? Por exemplo, receitas de encargos sociais, o governo como empregador, a questão do salário dos servidores, né? As despesas com a dívida pública que o coisa tem, inclusive as despesas com a Previdência, né? Elas têm uma trajetória própria e isso é um direito adquirido, o governo não pode manusear. Se nós somarmos todas essas despesas que têm uma rigidez maior, tem uma flexibilidade menor, nós vamos estar discutindo algo em torno de 2/3 do orçamento, 65%, seguramente. E então resta 35% e é dado ao governo fazer o remanejamento de 17% desse total. Ou seja, praticamente a Assembleia ela discute 35% do orçamento, que é onde você pode fazer as ditas emendas parlamentares, e disso o governador, ao longo do ano, ele pode mudar 17%, sem considerar os decretos de origem de receita extraordinária, né? Receitas não esperadas, né? Então, acho que a questão é essa, né? E observando como a gente observou os outros estados, que encaminhamentos que nós poderíamos dar a essa questão, dado também a dificuldade política, né, de uma Assembleia totalmente passiva a esse tipo de debate? Eu acho que o ideal seria a gente criar algum tipo de trava, algum tipo de reduzir esse percentual para algo próximo da inflação, como o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já orientou certa vez, em um relatório anual. Seria uma política interessante, né, do governo poder manusear até o limite da inflação. Nós do Justo já fizemos algumas proposituras de emendas, ou seja, de você vedar isso para as carreiras jurídicas, pelas razões que a Luciana colocou. E a gente tem notado também em alguns estados algumas questões que ajudam muito a gente a fazer o acompanhamento e o controle público sobre isso, né? E você existir, por exemplo, no caso do Paraná, tem uma página especial sobre os créditos, e você pode baixar essa base, pode fazer toda a manipulação. O Tocantins, ele divulga no relatório anual de governo esses decretos também de uma forma bastante sugestiva, da origem para o destino, para a gente estabelecer exatamente o conflito que se dá dentro dessas movimentações, né? E eu acho que poderia ser nesse sentido, sabe? A gente poderia sair daqui com um compromisso, talvez, de tentar formular uma emenda ampla, né? Que garanta essa transparência desse processo no Estado de São Paulo. Acho que seria uma ideia boa, né? Para a gente não ficar no vazio, né? Só do diagnóstico, mas seria uma ideia interessante para a gente ter um maior controle sobre as movimentações que se dão no decorrer do ano, né? Da execução, né? Só para vocês terem uma ideia, esse ano, as carreiras jurídicas já estão com suplementação de algo da casa dos 5% do seu orçamento anual, né? Ou seja, está acontecendo, né? Acontece todo ano, acontece no ano de pandemia, acontece em ano de crescimento econômico. E eu acho que por isso que é importante a gente estabelecer maiores ferramentas que ampliem a qualidade na formulação e execução orçamentária. Eu acho que eu perdi meu tempo, mas é isso, viu, gente? Obrigado. Obrigada, Jean.
A gente vai ouvir nossa última convidada, a Laura Matar, que é assessora aqui da Alesp, tem acho que uns 12 anos, Laurinha, um pouco mais. Mas antes eu gostaria de chamar o deputado Paulo Fiorilo, que saiu da CCJ, para dar um oi aqui para a gente. Deputado, é com você. Paulo, você nem escutou todos os elogios que eu fiz a você, a sua atuação na Comissão de Finanças e Orçamento, perdeu todos os elogios que eu fiz. Só para agradecer também a fala do Jean, que acho que trouxe um ponto muito importante de transparência. Marina, primeiro te agradecer. Segundo, eu tenho certeza que a Lauana ia relatar de forma fidedigna os seus elogios, que são recíprocos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria aproveitar para fazer um pouco uma fala daquilo que eu acompanho de orçamento, tanto quando fui vereador em São Paulo, como agora como deputado. Eu não sei, Marina Carolina, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 3 minutos? 3? 5? 5 minutos. 5 minutos. Bom, então, mas, enfim, fique à vontade. Eu vou saudar aqui você, a Luciana e o Jean, em nome do Justa, e vou para o que eu acho que é importante. E também a professora Úrsula Pérez, com quem eu aprendi e aprendo muito. Bom, rapidamente, eu tive a oportunidade de, durante um período grande, participar da Comissão de Finanças na Câmara Municipal de São Paulo. E quando chego aqui, eu tenho algumas surpresas que eu considero negativas. Então, eu vou a elas para não perder tempo. Primeiro que na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos audiências públicas sobre o orçamento, mas depois que o orçamento chega na casa, não antes dele chegar, sem saber qual é a proposta, sem ter informações. Então, assim, isso é um absurdo. Eu quando estava na Comissão de Finanças, o primeiro ano, eles tinham já um calendário, eu questionei, falei, como é que é possível a gente discutir orçamento sem a peça orçamentária que só chega no dia 30 de setembro? Mesmo assim, já havia aqui a ideia de promover. O que a gente fez no primeiro ano, que foi o ano em que era possível ainda as audiências públicas? Nós fizemos uma crítica contundente à execução orçamentária, mostrando para as regiões o que acontecia com o orçamento de cada cidade naquilo que era possível, porque o outro problema grave que a gente detectou é a falta de descentralização orçamentária, para que a gente pudesse também controlar se o orçamento estava sendo executado de forma correta ou não. Mas, assim, infelizmente, e mesmo com as sugestões que já foram feitas, que a gente apresentou para dar mais transparência, mais controle, nós vivemos num sistema que é o presidencialismo de coalizão, o governo consegue ter uma maioria, e as emendas nesse sentido são sempre rejeitadas. Vou de novo voltar para São Paulo. A Úrsula deve ter acompanhado de perto, não sei se a Laura também, mas em São Paulo a gente conseguiu fazer um debate para reduzir o remanejamento do orçamento, o que ajuda muito. Porque eu não acho, Jean, acho que eu ouvi um pouco a sua fala, que o problema é do governo errar. Ao contrário, o remanejamento alto é a possibilidade de ele fazer o que ele quiser com o orçamento. E eu acho que não é um problema de erro, é um problema de acerto para eles, não para a gente aqui. Porque quanto maior o índice de remanejamento, mais fácil é para o governo alocar recursos onde ele achar melhor, sem que ele discuta com o legislativo que aprovou a peça orçamentária. Então, assim, eu propus que a gente tentasse aqui uma redução ano a ano, como a gente fez na Câmara. A gente tinha um remanejamento em torno disso, se eu não me engano, a Úrsula me corrige, em torno de 15%, e a gente foi diminuindo. É óbvio que o governo que topou diminuir foi um governo do PT, do Fernando Haddad. Talvez o governo do PSDB, do Dória, do Serra, não tivesse interesse, mas a gente brigou para fazer isso e o governo, naquele momento, entendeu que era possível, até porque com 10%, você tem a capacidade enorme de remanejar o orçamento para aquilo que você quiser, sem ter que consultar o legislativo. Por fim, porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu acho que a questão dos créditos adicionais, em especial nas questões que o Jean levanta. Eu acho que, assim, deixar o governo suplementar TJ, MP e outros órgãos da forma como ele vem fazendo é deixar nas mãos do governo uma prerrogativa, uma força muito grande. A gente tinha, inclusive, no diálogo com vocês, apresentado sugestões, e uma delas tem que suplementar, não tem problema.
discute aqui, publicamente, coloque... E outra, por que a gente tem que ter um orçamento sempre menor do que aquilo que eles vão gastar? Então, se você quer fazer um orçamento, faça o orçamento correto. Repare o que está acontecendo. Nós estamos numa crise, é verdade, mas o governo do Estado tem arrecadado muito. Aumentou a arrecadação do governo do Estado. E o que ele está fazendo? Está fazendo compra de prefeitos. Vou de novo, está fazendo compra de prefeitos. Para quê? Para poder se cacifar na prévia do PSDB? Um absurdo isso, né? A gente já denunciou, teve matéria que foi publicada e tal. Eu acho que, assim, enquanto não houver, de fato, controle social do orçamento, o orçamento passa a ser, para o Legislativo, apenas um momento de debate, de aprovação, e para o Executivo a possibilidade ampla, geral e restrita de executar do jeito que ele quiser, inclusive remanejando para áreas que o legislador não autorizou. Então, acho que, assim, é preciso pensar travas, eu concordo com isso. O problema é como é que a gente aprova e emplaca as nossas travas, porque dificilmente um executivo, e aqui em São Paulo vocês sabem, o PSDB se perpetua, vai querer ter uma dificuldade maior para discutir. Nós temos aqui 2 debates que a gente está fazendo, um deles que tem que começar o mais rápido possível, que é a CPI da desoneração. Tem uma ação minha na Justiça para que se desse transparência aos dados, minha e do Barba. A gente ganhou em primeira instância, eles recorreram, agora deve estar para sair a decisão. O Tribunal de Contas tem cobrado permanentemente, eles franquearam umas informações, mas ao Legislativo não. Eu acho um absurdo. Assim, a gente tem insistido desde o primeiro ano na Comissão de Finanças e Orçamento que se desse transparência às desonerações, até porque muitas delas estão incorretas, eles já deveriam ter interrompido, e agora o governador fez desse jeito. Então, ele conseguiu autorização da Assembleia para voltar alíquotas de determinados setores, determinadas áreas, e faz do jeito dele a média que ele quer fazer, como nós estamos acompanhando, que ele acabou de fazer mais uma agora, sem critérios objetivos que a gente pudesse discutir. Eu acho que basicamente é isso, quero concordar com a ideia da gente tentar ter travas, mas eu queria propor uma outra coisa. O Executivo é obrigado a fazer as audiências públicas, fez de forma virtual. Mas, assim, eu acho que a gente precisava se organizar para participar das audiências públicas do Executivo para colocar as nossas propostas. Vocês devem estar fazendo isso. Eu acho que a gente devia articular de uma forma muito mais ampla para começar a reverberar. E nas audiências do Legislativo, que ainda existem, ainda nós temos algumas, a mesma coisa. Falar, parlamentar, por que vocês não diminuem o remanejamento? Porque quem vai para a audiência, normalmente são vereadores e prefeitos, pedir recurso. Assim, tudo bem, é legítimo. Agora, nós precisamos dizer quais são os problemas do orçamento. Então, eu queria deixar aqui, nós vamos ter audiência dia 27 em Araraquara, essa semana deve ter em alguns outros lugares, a Laura pode expor, e a Laura também a pauta, o que poderia ajudar de forma mais organizada a também pautar essas questões do orçamento. Eu queria encerrar, até porque eu tenho outro compromisso, esse inadiável, com o meu filho. Então, eu queria agradecer muito aqui essa possibilidade, agradecer muito a parceria com a deputada Marina, que tem se mostrado assim uma parlamentar muito importante aqui nesta casa e que vamos, com certeza, construir outras parcerias. Já temos um projeto aprovado na área da vacina, vamos discutir crise hídrica, orçamento, tudo que a Marina quiser eu discuto, porque eu aprendo com ela, tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço, espero ter deixado aí uma contribuição pequena, mas quem sabe a gente não consegue avançar. Doutora Úrsula, a senhora me deve um café. Obrigada, deputado. Eu gostei também desse café, vai ser um prazer me convidar, assim, para o café ali. Você já está convidada. Você não precisa ser convidada. Obrigada, gente. Vou chamar a nossa última convidada, Laura Matar, advogada, já trabalhou em vários mandatos aqui na Alesp, acho que 4, né, Laura? Acho que você pode contar um pouquinho melhor. E tem bastante experiência justamente nessa pauta, né, de orçamentos e discussão da LOA. Acho que a gente justamente chamou a Laura para trazer de volta esse protagonismo da Alesp na discussão orçamentária, né, e por isso a gente fez esse convite todo especial para os assessores e assessoras aqui da nossa casa. Então, a Laurinha vai representá-los nessa fala, e depois a gente chama vocês também para abrir o debate.
Obrigada, Carol, obrigada pelas palavras elogiosas. Eu queria saudar os deputados, assessorias presentes, a Luciana Zafalon, o Jean Pérez, a professora Úrsula Pérez, dizer da honra, né, e como eu estou prestigiada de estar aqui com vocês, para a gente fazer esse importante debate sobre a qualidade da formulação e execução do orçamento. Né? Quando eu fui convidada para participar desse evento, eu fiquei pensando, né? A minha experiência é mais legislativa do que técnica em orçamento, tá? Então, eu não sou técnica em orçamento, mas eu fiquei pensando como essa minha experiência poderia contribuir aqui para a nossa discussão. E eu pensei que eu poderia trazer algumas questões relacionadas a 2 pontos. Né? O deputado Paulo Fiorilo trouxe alguns pontos em relação a esse primeiro ponto, a deputada Marina também, mas um pouquinho sobre o processo legislativo da LOA e da dificuldade de incidência parlamentar na estruturação desse processo legislativo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto em relação à qualidade de entendimento do orçamento público na Assembleia Legislativa. Tá? Em relação ao primeiro ponto, o que eu posso destacar? Né? O processo legislativo da LOA, assim como o processo legislativo de projetos que vêm do Executivo, é um processo legislativo bastante abreviado. Né? E o que se percebe, né, é um esvaziamento dos debates, né, e das discussões, e a canalização dos problemas onde ele realmente, para onde eles deveriam ser endereçados e canalizados, né. Então, a LOA, ela chega na Assembleia, ela é enviada pelo Executivo, ela chega no dia 30 de setembro, uma vez publicada, abre-se o prazo de 15 sessões para o recebimento das emendas dos parlamentares, né. E a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária anual, ela passa apenas pela Comissão de Finanças, né? E me causou muita estranheza no início do trabalho aqui na Assembleia o fato de que o relatório era apresentado ali na hora, né, sem oportunidade, assim, os deputados não faziam leitura do relatório, né, ele era apresentado ali na hora, momentos antes da Comissão de Finanças, e pelo rito do processo legislativo, não se admite vistas do projeto de lei orçamentária, né. As vistas também são um importante instrumento de obstrução para firmar esses entendimentos, né, para alongar um pouco mais o processo legislativo e para firmar esses entendimentos em relação aos projetos. Então, ele não admite vistas e assim, o que se percebe é que o acolhimento das emendas pelo relator é um acolhimento que está alinhado ao que o governo espera acolher. Né? Então, a incidência dentro do processo legislativo do parlamentar que não está na base do governo é uma incidência, assim, tímida, né? Isso porque a deputada Marina falou, o deputado Paulo também, é uma casa que não tem protagonismo, né? É uma casa que tem não tem uma independência, não guarda uma independência em relação ao governo e não assume o seu protagonismo em relação a esse tema. Tá? Em relação ao segundo ponto, né? Do entendimento em relação à qualidade do orçamento. O que eu percebo, né, e aqui eu compartilho com vocês, né, que é extremamente importante e legítima a atuação dos parlamentares na alocação dos recursos do orçamento, e é um tema que gera bastante interesse, especialmente porque os deputados podem canalizar os recursos nas suas bases territoriais, onde ele tem o capital político. Então, assim, essa atuação, ela é legítima. Mas ela não pode ser a única, né? E o que a gente percebe aqui na Assembleia Legislativa é esse olhar muito direcionado para as emendas impositivas, né? Gerando realmente um esvaziamento das outras pautas, né? Aqui na Assembleia, por exemplo, não se discute o planejamento orçamentário, né, em relação às secretarias, né, não se discute em profundidade se a projeção da receita está inflada,
ou se as despesas estão subestimadas, né? Quais são esses parâmetros para fazer esse planejamento orçamentário, né? Então, o que eu trago também, assim, né, a própria apresentação, o número de apresentação de emendas pelos parlamentares na peça orçamentária é um número que já dá um indício da falta de qualidade, né, da leitura do orçamento, né? O ano passado a gente teve 15 mil emendas apresentadas, né? Então, isso dá conta, assim, né, de que essas demandas dos parlamentares, nesse número, são demandas que chegam dia a dia e que eles endereçam dessa forma, e é uma demanda que hoje, né, as prefeituras, as entidades, elas sabem que essas demandas, elas não vão ser endereçadas, né, que o que importa hoje, que vão ser pagas, são as emendas impositivas. Então, assim, realmente, eu chamo atenção para essa questão, assim, né, da qualidade, do entendimento do orçamento, né, e acho, assim, eu fico feliz demais de participar de um debate que a gente está promovendo hoje, né, que a gente está iniciando essa discussão aqui na Assembleia, embora não seja um debate recente, né, mas exatamente para qualificar esse debate, né, para trazer essa questão na agenda, né, e com isso, o que a gente faz, né, a gente, qualificando esse debate, a gente melhora os processos de formulação, de implementação e de avaliação do orçamento, né, para que essas políticas públicas sejam melhores executadas e que, de fato, representem, então, né, as reais demandas da sociedade, né. E algo que eu posso trazer também, né, a importância, né, dos movimentos sociais e da articulação entre os mandatos, né, e a gente teve um caso o ano passado, de uma questão envolvendo a FAPESP, que os deputados se mobilizaram bastante, né, era uma questão de vinculação de receitas, né, e de alguma forma, não como os deputados gostariam de tirar essa desvinculação das receitas da FAPESP, mas se conseguiu um ganho em relação a isso, né? No orçamento do ano passado, também teve uma descentralização dos recursos em relação aos municípios, era uma demanda muito forte para o enfrentamento da pandemia, né? Então, a gente vê ali algumas emendas sendo acatadas para contemplar os municípios nas áreas de saúde e educação, né, para enfrentar o enfrentamento da pandemia. Então, assim, o que eu trago é realmente a gente melhorar essa qualidade do entendimento da peça orçamentária, para a gente fortalecer, então, a execução das políticas públicas que realmente vão direcionar os anseios da sociedade. Obrigada, é isso, Carol. Obrigada, Laura. Obrigada pela fala. Trazendo um pouco essa inspiração que a Laura trouxe, né, do caso da FAPESP, que foi um movimento de qualificação da peça orçamentária, né, de uma incidência da sociedade civil, articulação de deputados, eu chamo a todas e todos para que a gente faça um debate, que a gente consiga extrair dessa conversa alguns encaminhamentos, alguma conjuntura em que façamos uma articulação para repensar um pouco o mecanismo de qualificação da peça orçamentária. A gente já tem uma pessoa inscrita, Lauana, se quiser puxar o debate, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Carol. Boa tarde, todo mundo. Muito bom ouvir vocês. São referências tanto na Alesp quanto fora da Alesp. Então, a professora Úrsula, a Luciana, o Jean, a Laura e os deputados que falaram. Acho muito importante essa iniciativa. Também, quando eu vim trabalhar na Alesp, me surpreendi um pouco com o processo, porque tinha um pouco de conhecimento sobre o que acontecia na Câmara de São Paulo e também a forma de lidar com as bases de dados, portais de transparência do município. Quando comecei a comparar isso com o Estado de São Paulo, percebi uma diferença muito grande, que geralmente no sentido de maior dificuldade da gente fazer esse acompanhamento no gabinete dos dados orçamentários. E acompanhando o Paulo na Comissão de Finanças, uma coisa, acho que um dos pontos mais relevantes que eu percebi que poderiam facilitar muito o nosso processo de análise do orçamento, né, isso que a Laura falou. Geralmente, os relatórios, eles são liberados para os deputados
às vezes com um dia de antecedência, às vezes com horas de antecedência da reunião, né? Então, os deputados têm acesso 3 horas antes da reunião para conseguir ler todo o relatório do relator, entender o que ele fez, o que ele acatou, o que não acatou e já fazer a votação. É impossível analisar isso nesse tempo, né? Então, uma estratégia que a bancada do PT utiliza, que o Emílio, que estava aqui há pouco, já faz há bastante tempo, é uma forma de obstrução, né? Mas é apresentar votos em separado extensos, né? Para que a gente consiga, na leitura, obstruir. Mas isso tem um limite, né? Logo, a gente precisa encerrar a leitura e iniciar a votação. E aí eu sei, né, que tem um processo no regimento, um artigo no regimento, que é a possibilidade de designação de relatorias setoriais, né, do orçamento. Isso acontece na Câmara Federal. A gente tem a nomeação de relatores setoriais, tanto para despesa quanto para receita, eles também se dividem, apresentam relatórios separados e tem um relator que centraliza tudo e condensa tudo num único parecer. Eu acho fundamental, porque a gente recebe um documento em PDF aqui para analisar de 1000 páginas, né? Então, essa divisão, essa distribuição do trabalho entre os deputados, eu acho fundamental. Acho que se a gente tiver aqui pessoas de outros gabinetes, além daqueles que estão na organização da atividade, acho que essa é uma demanda importante que a gente precisa levar para os nossos gabinetes, né, para os nossos parlamentares. E eu acho que uma outra coisa bem relevante é isso da gente tentar analisar como é que os gabinetes estão trabalhando, tanto no processo de formulação das emendas, né, por que a gente tem essa prática de geralmente apresentar em cada gabinete 100, 200 emendas por gabinete, né, copiando, o sistema fornece para a gente essa possibilidade de copiar as emendas dos anos anteriores e aí vai se reproduzindo. Acho que é uma prática, uma reflexão que a gente precisa fazer também nos nossos mandatos. E, por fim, acho que queria trazer também uma provocação para que, se houverem outros assessores aqui, a gente possa fazer de como é que a gente está fazendo o controle da execução orçamentária, né? Quais os sistemas que a gente está utilizando, né? Hoje a gente tem aqui acesso ao Sigel para puxar os relatórios gerenciais. Não sei se todo mundo tem acesso, não sei se todo mundo costuma controlar por lá, ou se usa o portal da transparência. Daí a gente começar a discutir um pouco os limites desses dois sistemas, desses portais, como é que a gente organiza esses limites para conseguir pautar o executivo no sentido de solicitar melhoras dessas plataformas, né? Então, acho que eu vi um pouquinho da própria experiência do Justa, que controla via portal da transparência, e de outros gabinetes que controlam via Sigel. Por hora é isso. Mais alguém gostaria de fazer uma fala? Pode abrir o microfone e fique à vontade. Acho que antes de eu pedir para o Jean retomar aqui com a gente um pouquinho das experiências que a gente observou em outros estados também, do que a gente tem aprendido com o monitoramento mais direto aqui em São Paulo, em diálogo com a fala da Lauana, lembrar um pouquinho uma proposta de emenda que a gente apresentou no começo do ano por razão da tramitação da LDO e que talvez nos permita olhar para isso de novo agora, por ocasião da LOA, né? A gente tentou a inserção de um parágrafo no artigo 12º da LDO, tanto faz um pouquinho ali qual era o artigo, mas é mais de fato, o conteúdo desse parágrafo que traria aí algum aporte, retomando pelo menos a transparência que a gente falou ali nas falas iniciais e dialogando com a proposta da Lauana de como é que a gente pode aqui somar esforços para ter uma proposta concreta de encaminhamento, né? O que a gente tentou ali foi inserir um parágrafo que dizia, né, que os créditos adicionais suplementares concedidos por meio de decreto deverão ser disponibilizados em sítio eletrônico em até 24 horas após a sua publicação em Diário Oficial, em base de dados em formato aberto, contendo os valores correspondentes, com possibilidade de serem agregados por data do decreto, número do decreto, destinação, órgão, unidade orçamentária, função, programa, ação, projeto e atividade, categoria econômica e fonte de recursos. Foi ali uma tentativa de a gente, dada essa prática e a dificuldade que a tramitação nos impõe de fato, conseguir trazer mudanças substanciais para essa formulação, de que maneira talvez a gente consiga somar esforços em torno de um elemento de transparência
que já qualificaria a nossa possibilidade de acompanhamento e de observação ali quais são os combinados que de fato estão sendo cumpridos ou quais são as sujeições que estão sendo atropeladas no processo de execução orçamentária. Então, talvez de olho na LOA, a gente também pudesse tentar aí consensuar essa perspectiva para o projeto que chega agora, dia 31. Jean, você vai falar um pouco das experiências dos outros lugares? Antes de falar dessa experiência, eu quero comentar uma questão da Lauana, que eu acho que é importante, porque eu acho que também já trabalhei na Assembleia, Lauana, eu sei o choque que é nesse primeiro momento, a dificuldade que é de você fazer esse tipo de acompanhamento. E tem uma questão que é para quem acompanha mesmo isso, né? Mas que vai ser fundamental para a gente pensar que estratégias que podem, porventura, estarem ocultadas nesse tipo de permissividade que dá alta suplementação, que é o seguinte: existe o orçamento que a gente quer discutido na Assembleia, e existe o orçamento, e como que a gente chega, por exemplo, qual é a metodologia do Justa que a gente chega, qual é o nosso conceito de suplementação? Porque nós não temos como ler todos os decretos e elencar isso. Na verdade, eu já até tentei fazer isso em um ano. Pegamos os decretos por palavra-chave e o valor que a gente chegou no final, depois de passar alguns bons dias digitando aqueles arquivos, né? Não chegamos nem a 15% do valor que de fato estava nos portais de transparência. Então, assim, não tem como a gente criar um rastro, né, do tipo de ação de suplementação. E aí o conceito que a gente acabou criando por conta disso é o de verbas empenhadas, o valor empenhado, menos o valor que está na lei orçamentária. Então, de fato, essa é a diferença, esse é o nosso conceito do Justa, do que seria a suplementação de fato. O problema é que esse conceito, ele resolve para a gente fazer um estudo, né? Os nossos estudos são todos pautados, mas ele perde muito na questão das movimentações dentro das pastas. Por exemplo, existe um valor muito alto lá para determinado órgão fazer um investimento em equipamentos de informática. E ao longo do ano, esse recurso ele sai de equipamentos de informática e vira um tipo de outro tipo de aquisição, entendeu? Não sabemos por que teve essa mudança, né? E às vezes essa mudança nem aparece no valor final, porque são mesmas rúbricas, às vezes elas envolvem o mesmo tipo de despesa. Então, assim, mesmo a nossa metodologia, ela pode ocultar algumas relações bastante significativas. Por exemplo, eu posso colocar, que é uma questão mais delicada, eu coloco lá que eu tenho uma previsão de indenizações trabalhistas de um valor muito alto. E no decorrer do ano, essa indenização trabalhista, ela vira algum tipo de benefício para o servidor de determinada pasta. Um penduricário, entendeu? Que é muito comum nas carreiras jurídicas. Nós não vamos acompanhar essa suplementação, entendeu? Porque ela está dentro da mesma natureza, vai ser muito difícil da gente pegar ela. Mas ela vai acontecer. Então, assim, o importante também do que a gente está discutindo aqui é exatamente criar tipos de rastreadores para que toda movimentação, mesmo aquelas que se dão dentro do mesmo grupo de despesa, mesmo de um elemento de despesa, ou no caso de São Paulo, que tem um subelemento de despesa, a possibilidade de você fazer essa pesquisa, ela seja rastreada, entendeu? E justificada, isso que é o mais importante. Eu não sei se é em que medida é possível. E de onde que a gente tirou esse dependência? Eu acho que o melhor exemplo que a gente viu até hoje, que foi interessante, foi o do caso do Tocantins. Né? Lá não é muito boa a base deles, eles disponibilizam em PDF, mas no relatório anual de governo tem todos os decretos. Numa tabela que dá para você raspar os dados, a gente raspou esses dados e organizamos. Então, por exemplo, nós sabemos de onde veio cada centavo suplementado nas carreiras jurídicas. Então, veio do Instituto de Terras, veio o valor de uma fundação educacional. Então, a gente deu o nome, entendeu, do conflito, como a Úrsula comentou. O conflito está colocado ali e o processo que se estabeleceu dentro da execução orçamentária, a gente conseguiu apresentar ele de forma integral. Então, eu acho que por isso que é importante, porque essa emenda nossa, ela diz de origem e destino desse recurso. Né? Então, por exemplo, se a origem for um crédito extraordinário, e todo ano ter crédito extraordinário, aí nós podemos deduzir que há uma subestimação de receitas, né? Os modelos que estão sendo utilizados pelo gestor que formula a política pública,
ele está utilizando dessa ferramenta de subestimar o crescimento das receitas. A Luana está comentando que o governo federal também tem essa base. Então, eu acho que esse modelo dessa emenda é o mais interessante para nós. E isso também, por exemplo, no estado do Paraná, isso é veiculado numa página, dentro do portal de transparência. Lá você pode baixar as bases de dados. Elas não são tão boas quanto esse caso do Tocantins, mas eu acho que é interessante. Eu acho que o passo além que nós poderíamos dar seria esse realmente da justificativa, né? Ter algum tipo de justificativa quando envolver, sei lá, houve um dissídio maior do que era previsto, entendeu? Então, por isso vai ser demandado um maior recurso para despesa com o pessoal e por aí vai. Eu acho que esse é o nosso... A Úrsula quer comentar, eu vou abrir espaço para ela, tá bom? Tudo bem, então, dialogando com o que vocês estão trazendo agora, que são questões extremamente importantes, eu queria chamar a atenção para o fato de que, em 2021, com todo o avanço tecnológico que a gente teve nas últimas, para não ser tão longínquo, nas últimas 2 décadas, e as propostas de governo aberto que o Brasil pactuou, né, vários municípios e estados, eu acho inconcebível que a gente não tenha uma base de dados praticamente para e passo dessa questão. Não existe nenhuma dificuldade técnica para isso. São Paulo foi um dos primeiros estados a adotar o CEAPEM. Depois disso, já fez milhares de mudanças de sistemas de informação integrados, o módulo que possibilita, se quiser, calcular custos e uma outra série de questões. Fez todas as mudanças de modernização da parte tributária. Então, não é uma questão de capacidade técnica ou de dificuldade técnica. A gente sabe disso, né? Está longe disso. Para além disso, eu lembro que, se não me engano, no começo dos anos 2000, o município de São Paulo era alertado periodicamente pelo Tribunal de Contas do município quando estava chegando perto do limite do percentual de remanejamento, porque o Tribunal de Contas já tinha feito um sistema paralelo para controlar isso. Não é possível que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não tenha esse sistema também. E esse era um aviso mensal. Então, assim, essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Quais são os limites para isso? Né? Se a gente tem toda a técnica hoje absolutamente disponível para nós. Talvez alguns anos não fosse, hoje é muito simples fazer isso. Né? Nossos alunos lá do curso de Sistemas de Informação fazem isso numa hackathon, se quiser, né? A baixo custo. Então, essa é uma questão que eu queria comentar. A segunda questão também acho inconcebível que não haja audiências públicas temáticas e regionais na Alesp para discussão do orçamento. Então, eu concordo com a Lauana que a relatoria setorial é importantíssima, no caso do Estado de São Paulo, porque, assim como a União, é muito extenso, é muito grande, então fazer uma única relatoria ela é contraproducente e provavelmente vai subestimar problemas, conflitos, necessidades de análise. Não dá para um relator ficar tomando conta desse processo todo, então é importantíssimo que se trabalhe a questão de subrelatorias, mas, para além disso, eu vejo pouca permeabilidade, pouca intervenção da sociedade na Assembleia. Se a gente quiser mudar isso, um dos primeiros passos é abrir audiências públicas, temáticas e setoriais e territoriais. Se façam audiências públicas chegando perto das pessoas, né, nos municípios onde elas estão, por regiões. Precisa ser feito urgentemente. Tem um período, né, de outubro a dezembro para fazer isso. E hoje dá para ser um modelo híbrido, presencial e virtual para fazer essa discussão. Então, de fato, esse domínio do executivo no processo orçamentário, ele não é benéfico para ninguém, porque, claro que o domínio do executivo ele é muito garantidor de uma tranquilidade de baixa prestação de contas ou de baixa contabilidade executivo. Mas se a gente pensar ao fim e ao cabo, até para a avaliação e o critério das políticas públicas, seria bastante saudável para o executivo ter o contraponto. E a avaliação do usuário do serviço, do beneficiário das políticas. Então, assim, tem equívocos sequenciais que precisam ser alertados, né, e ser reestruturados nesse momento, e todas as propostas que vocês estão fazendo, eu acho que são muito importantes, e todas elas absolutamente factíveis, né, tecnicamente. É uma questão política que se mantém aí
E é uma questão política que não é só de oposição. Qualquer deputado de qualquer partido deveria ter interesse nessa discussão, porque é o próprio papel do legislativo que está sendo colocado em risco. Como é que o legislativo faz a sua discussão e cumpre o seu papel de definidor de prioridades nesse modelo? Não cumpre, não faz, né? É isso. Obrigada. Acho que eu queria também escutar um pouquinho dos outros mandatos que aqui estão, como que vocês fazem esse acompanhamento, né? Como que vocês fazem, como que vocês recebem todo esse processo bastante acelerado e quais são os mecanismos que internamente vocês têm pensado para driblar e tentar desafogar um pouco esse mecanismo. Daí, por fim, acho que já pensando no encaminhamento, a gente tem tirado algumas, anotado as sugestões de vocês. Acho que os gabinetes que quiserem, de fato, se engajar numa proposta única, em pensar emendas como essa da transparência, ou mesmo pensar numa emenda que a gente garanta um monitoramento do que a gente decidiu na LOA, né, um monitoramento mais transparente, ou mesmo as audiências públicas, como a Úrsula sugeriu, por favor, me procure, eu vou deixar meu telefone aqui, Luciana, se puder fazer o mesmo, pessoal da Érica, do Paulo, do Marcelo, do João Marcelo, por favor, a gente pode se articular e pensar em alguma coisa mais ampla. Então, quem aqui é de outros mandatos? E acho que do lado do Justo, né, a emenda que você propôs, Luciana, vou conversar com a Marina, mas acho que novamente, que a gente já propôs na LDO, a gente poderia propor essa emenda novamente na LOA, tá, pelo Justo, aí acho que poderia ser uma assinatura conjunta aqui desses mandatos, né, no sentido de diminuir um pouco, como a Lauana bem colocou, né, essa questão de quais são os mecanismos para redução desse número de emendas, porque, de fato, é humanamente impossível a gente fazer toda essa análise, ainda mais dado o prazo do envio do relatório, né, do relator. Então, é bastante importante que a gente tenha quase essa consciência, né, de sustentabilidade, no sentido de fazer menos emendas, fazer emendas conjuntas, para que a gente consiga reduzir esse tamanho. Tá? Bom, o pessoal está meio tímido aqui, mas eu vou deixar o meu telefone, acho que o telefone de todo mundo, se vocês puderem colocar, a gente pode trocar nessa conversa, né, que a gente foi fazendo de gabinete em gabinete, a gente trocou bastante contatos. Eu penso que é super importante a gente tirar aqui dessa audiência, acima de tudo, essa tomada de consciência desse problema de uma forma bastante coletiva, e que a gente pense, eu sei que é bastante difícil, né? A gente não fomos os primeiros a pensar que esse é um problema, outros já vieram, mas acho que é importante a gente tentar agora, novamente, dar uma solução, né, para esse problema que aflige a gente toda vez, todo ano, quando chega a LOA, e a gente sofre enquanto pessoas que querem políticas públicas de qualidade para o nosso Estado, né? Então, acho que é bastante importante conversarmos, estarmos em contato e tentarmos uma articulação. Se não tivermos mais nenhum inscrito, eu gostaria de encerrar a audiência. Gostaria de saber se algum das deputadas e deputados gostaria de fazer uma fala final. Eu não sei se tiveram outros compromissos, tiveram que sair, mas, de toda forma, eu agradeço bastante a presença de vocês, chamo também vocês para continuarem esse debate, de a gente pensar em outros momentos, outras oportunidades para podermos conversar. Vou deixar aqui meu telefone, e a Luciana quer fazer uma palavra de finalização, de agradecimento. Por favor, Lu. Não, era exatamente isso, Carol. Agradecer, eu acho que a gente tirou aqui alguns encaminhamentos que pragmaticamente são execuíveis com uma pactuação que eu acho que não tem aí nenhum dissenso, seja de valores, seja com relação à facilidade da operacionalização do resultado. Então, pensando numa régua entre o mundo dos sonhos e a realidade, acho que esse está bem no meio do caminho, execuível, viável, que a gente pudesse aí, de fato, são mais fortes. Eu deixei os contatos aqui no grupo também. Agradecer imensamente a Úrsula, mais uma vez, é sempre muito bom, de fato, dividir os passos contigo. Os mandatos envolvidos, Jean, Carol, Gabriele, Lauana, a Laura, a Vanessa, que está aqui com a gente também, que é da comunicação do Justa. Agradecer imensamente e fico animada aí com esses nossos próximos passos.
Acho que a Laura também quer falar uma palavra final. Quero assim, agradecer também pela oportunidade desse debate aqui, quero agradecer em nome do mandato da deputada Marina, né, nos colocar à disposição nessa construção conjunta. Eu acho que vai ser, assim, muito importante para a gente trazer algumas questões, assim, para dentro da Alesp e qualificar esse debate do entendimento orçamentário aqui na casa. Obrigada, eu vou deixar meu contato aqui também, tá? Ana, eu vi sua mensagem aqui no chat, eu não tinha te visto. Bem-vinda. Que legal que você acompanhou, que legal, gostaria muito de trocar experiências. Que importante ter você aqui. Opa, já que você abriu esse espaço, eu vou aproveitar para falar. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é muito legal aqui o debate de vocês, eu pude acompanhar aqui, estou aqui desde o início, estava aqui quietinha, acompanhando. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cristina, eu sou assessora de orçamento público aqui na Alerj, no Rio de Janeiro, deputada Rosane Félix. Então, assim, a questão do orçamento está na minha vida já há bastante tempo, eu iniciei minha carreira no orçamento público, logo após a faculdade de economia, então eu tenho muito interesse na área e quando veio o convite da Maria Carolina, assessora da deputada Mariana Elô, eu não pensei duas vezes em participar aqui com vocês. Foi muito bacana mesmo, principalmente a fala do Justo, eu não conhecia o trabalho de vocês, achei muito interessante o estudo que vocês fazem quanto os estados. Dei rapidamente uma olhada no site enquanto estava aqui na reunião, vi que vocês não estudam muito Rio de Janeiro. Eu também, como coordenadora do Fórum Popular do Orçamento aqui no Rio, que é uma entidade ligada ao Conselho Regional de Economia, que inclusive foi onde eu comecei o meu estudo de orçamento, né? A gente tem lá um grupo de estagiários que fazem estudo de orçamento público, tanto do município do Rio de Janeiro quanto do estado. Eu também me coloco à disposição até para ajudar vocês aí, se vocês tiverem algum interesse em algum momento fazer algum estudo sobre Rio de Janeiro, pegar esses dados, transparência. Pelo que eu vi, assim, a gente tem problemas parecidos em questão de transparência, tanto no estado de São Paulo como aqui no Rio. Aqui também é muito difícil a gente conseguir acompanhar a questão do remanejamento, dos créditos suplementares, isso aí realmente é bem complexo e eu acho que, em alguns pontos, vejo vocês da Alesp até um passo à frente da gente aqui com a questão das emendas impositivas, né? A gente ainda não conseguiu abraçar essa bandeira aqui, então para a gente ainda é mais complicado ainda a gente conseguir colocar as emendas no orçamento e fazer com que elas sejam executadas, é sempre uma luta e quase sempre uma luta que já começa um pouco perdida. Então, até por esse motivo, assim, eu estava muito afim de ouvir o que vocês tinham para dizer aí, porque eu vejo essa questão das emendas impositivas que a Alesp já usa, uma questão assim um passo à frente, né, para a gente conseguir realmente colocar a política pública do parlamentar em ação. Agradeço mais uma vez aí todos os deputados que estavam presentes, adorei conhecer todo mundo, fiquei muito feliz mesmo de participar e estou colocando aqui meus contatos aqui no chat para quem quiser entrar em contato comigo também ficar à vontade. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Ana, Laura. Gente, eu vou então encerrar, agradeço mais uma vez a participação de todas e todos, uma boa tarde, espero encontrá-las e encontrá-los novamente presencial, né? Quem sabe a gente começa a se ver de novo presencialmente na próxima oportunidade. Um beijo para todo mundo, gente. Boa tarde, gente. Beijo.